Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Química do Preveste Unicap. Eu sou o professor Edson Souza, dos cursos de Química e Meio Ambiente. Na aula de hoje, nós iremos concluir o equilíbrio iônico na água, com algumas aplicações das equações que nós vimos na parte 1, ok? Nós vimos o conceito de pH e pOH, como essa escala ajuda bem e ela é muito importante para a gente definir alguns conceitos de soluções do dia a dia. Então nós vimos que na água pura, o pH e o pOH é igual a 7, como numa solução neutra. Em soluções ácidas, o pH é menor do que 7. Então, um café, um vinho, um vinagre, um suco de limão, né? O suco gástrico, isso são soluções ácidas, o pH é menor do que 7. Já o bórax, o leite de magnésio, a amônia, a soda cáustica são soluções alcalinas, soluções básicas. O pH é acima de 7. Então nós temos isso, que a escala de pH vai de 0 a 14, de 0 a 7 ela é ácida, pH exatamente 7 é uma solução neutra ou água pura, e acima de 7 até 14 nós temos a região alcalina, a região básica, tá certo? E aí nós podemos fazer algumas aplicações desse conceito de como resolver um problema de pH, e que é normalmente a aplicação direta do que nós vimos. Mas vamos treinar um pouco. Primeira questão: qual o pH de uma solução 0,01 mol por litro de HCl? Ora, não esqueça que nós já vimos em equilíbrio iônico, equilíbrio ácido-base, que a concentração de H+ no equilíbrio é dado por M-alfa. Ora, nós temos a concentração 0,01. E aí nós também vimos que, como o ácido clorídrico, que é um ácido forte, a sua ionização é considerada 100%. Esse alfa igual a 1. Eu posso dizer que a concentração de H+, para uma solução 0,01 molar, ela é 10 a menos 3. Ora, pH é menos o log de 10 a menos 3, porque pH é menos o log de H+. E menos o log de 10 a menos 3, isso é igual a 3. Simples assim, tá vendo? Vamos ver uma outra questão. Qual o pH de uma solução 10 a menos 4 molar de HI, que é o ácido iodídrico, que também é um hidrácido forte. E se ele é um hidrácido forte, significa que o alfa é igual a 1. Então a concentração de H+, que é M-alfa, será a concentração 10 a menos 4 vezes 1, ou seja, 1 vezes 10 a menos 4. Daí que o pH, que é menos o log da concentração de H+, ou seja, menos o log de 10 a menos 4, isso é igual a 4. Tá vendo? Então é a aplicação direta, os problemas envolvendo pH e também pOH. E aqui uma casca de banana, eu chamo a atenção de vocês, né? Porque ele pergunta qual é o pH de uma solução 0,01 molar de soda cáustica, de hidróxido de sódio. Gente, os dois exemplos anteriores, eu estava com a solução ácida e eu calculei direto a concentração de H+. Mas agora nós estamos com a solução de uma base. O que eu tenho é que a concentração de OH- é M-alfa, que é 10 a menos 2, que é o 0,01, e como alfa é 1, então fica o próprio valor de M. Eu não tenho como calcular o pH, porque eu tenho uma concentração de OH-. Eu precisaria, para calcular de imediato o pH, ter a concentração de H+. Mas veja, se eu tenho uma concentração de OH-, 10 a menos 2, pOH, que é menos o log de OH-, vai ser menos o log de 10 a menos 2, que é igual a 2. Ora, nós sabemos que pH mais
pOH é igual a 14. Substituindo, pOH 2, então pH mais 2 é igual a 14, onde o pH é igual a 12. Tá vendo que é tranquilo, direto, você não vai se atrapalhar. Já sabemos que o produto iônico da água é H+ vezes OH-, que é igual a 10 a menos 14. E daí eu poderia fazer isso, conhecendo o produto iônico da água, sabendo que a concentração de OH- é 10 a menos 12, gente. Então eu poderia dizer que H+ vezes OH-, ou seja, H+ vezes 10 a menos 12, é igual a o KW, que é 1 vezes 10 a menos 14. Daqui eu encontro que H+ é 1 vezes 10 a menos 12, ou seja, que o pH é igual a 12, ok? Vamos lá para o exemplo 3. Em uma solução de ácido acético 0,1 molar, que se encontra 1% de sócio ionizado, qual é a concentração de H+ e o pH? Ora, concentração de H+ em M-alfa. Agora, dessa vez, eu estou trabalhando com ácido fraco. Por isso que foi dado o alfa 1%. Então, a concentração molar, 0,1, vezes a ionização, o alfa, que é 1%, ou seja, 0,01. Ou seja, a concentração de H+ é esse produto e que dá 10 a menos 3. Ora, pH é menos o log de 10 a menos 3, que é igual a 3. Ok? Vamos ver essa última questão aqui. Em uma solução aquosa de ácido acético a 20%, ele se encontra 1% ionizado. Foi dado para a gente a constante de ionização desse ácido, 1,8 vezes 10 a menos 5. Calcule o pH. Gente, para calcular o pH, eu tenho que ter a concentração de H+. E a concentração de H+ é M-alfa. Eu não tenho a concentração. Eu tenho o grau de ionização 1% e tenho a constante de ionização. Mas nós sabemos que a constante de ionização é M-alfa ao quadrado. Nós vimos na aula de equilíbrio ácido-base. Então, como eu tenho uma constante de ionização e tenho o alfa, eu posso achar essa concentração molar. Então, 1 vezes 10 a menos 5, KI, é igual a M vezes alfa ao quadrado. Encontramos que o M é 1,8 vezes 10 a menos 1. E a concentração de H+, que é M-alfa, é 1,8 vezes 10 a menos 1 vezes 0,01. Ou seja, 1,8 vezes 10 a menos 3. Então, direto o pH, né, é só substituir agora, já que eu tenho uma concentração de H+, o pH é menos o log de 1,8 vezes 10 a menos 3. Ou seja, 2,74. E aí, pessoal, mais um passo, né, dentro do equilíbrio iônico. Fechamos o equilíbrio iônico ácido-base, fechamos o equilíbrio iônico dentro da água e depois nós vamos ver na próxima aula o equilíbrio iônico de sais. O equilíbrio iônico aplicado a sais solúveis, que é o que nós chamamos de hidrólise salina, ok? Então, meus amigos, até a próxima aula, tá bom?